Como anunciamos, estamos recebendo aqui no programa o secretário da Fazenda, o José Carlos Roda. E ele vem para falar do Refis, né, que a Prefeitura propôs aqui, né, a Câmara aprovou o projeto e ele já está correndo prazo de adesão. E nós vamos esmiuçar esse programa de Refis para saber exatamente como que a população faz, quem está em débito aí com a Receita, com o Fisco Municipal, com a Prefeitura, como é que faz para realmente recolher aí, acertar as contas com os cofres municipais. Meu caro José Carlos Roda, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, né? Bom dia a todos os ouvintes. Realmente é uma oportunidade aqui de esclarecer, né? De colocar e divulgar essa oportunidade de todos os contribuintes aí que têm débito com a Fazenda Pública Municipal, de estar regularizando, né? É importante tanto para a Prefeitura que aumenta seu fluxo, né, de caixa, também, né, para os contribuintes aí, os munícipes, né, da nossa Fernandópolis, em estaquites com os cofres municipais, com o poder público. Agora, Roda, pelo que vocês divulgaram, né, o montante da dívida aí que pode ser negociada no Refis é de 52 milhões de reais. Olha, esse é o valor, né, estimado do estoque da dívida ativa do município. Sim. Certo? Logicamente que essa dívida aí, né, se você for analisar elas, tem dívidas ajuizadas, tem dívidas protestadas, tem dívidas a longo prazo. Então, há necessidade, né, de fazer um filtro, né, de fazer fazer uma análise, né, individualizada para apurar realmente o que temos de dívida recuperável, né? Porque tem dívida lá que, infelizmente, o município não tem como recuperar mais, entendeu? E ela aparece nesse estoque da dívida. Aparece nesse estoque, só que nós também não temos como ir lá e apagar e jogar fora, né? Uhum. Então, tem que esgotar todos os... Corretamente, principalmente, né, com esses refis. Por quê? Tem dívida talvez que o município não tem como cobrar mais, mas ao mesmo tempo, entendeu? O contribuinte ele fica com o nome protestado ou o nome, entendeu, vinculado lá na prefeitura, sem poder tirar uma certidão de débito, né, uma certidão negativa de débito, que isso prejudica ele no comércio, prejudica ele, entendeu, para um empréstimo, um financiamento. Porque hoje o nome acaba indo para a lista do Serasa. Sim, exatamente. Né? Agora, quem é que pode aproveitar o Refis agora? Olha, todos os contribuintes que têm débitos, entendeu? Pessoa física, pessoa jurídica, nossas empresas aí que possuem débito junto ao ISS, próprio IPTU, entendeu? Poderá comparecer lá no Poupa Tempo, né? E fazer sua adesão. Então nós temos aí 3 formas de pagamento, né? Nós temos o pagamento à vista, que nós temos aí uma redução, né, de 100% da multa e juros. Essa multa e juros, se falar assim, o que representa 100% da multa e o juro? Muitas vezes representa 50%, entendeu, do valor total da dívida. Ou seja, 100% do valor principal. Então eu tenho um valor principal de IPTU lá de R$500, por exemplo, se eu somar a multa e o juro dá mais 500. Então vai para R$1.000, né? Então, quer dizer, é um benefício, é uma forma, né, de estar aí querendo contribuir para que o contribuinte venha a quitar seu débito. A gente poderia, é certo eu dizer, por exemplo, que ele vai pagar apenas o valor de lançamento do imposto atrasado? Aquilo que está lançado no carnê? Ou ainda ocorre um acréscimo aí? Não, ele vai pagar o valor, entendeu, de lançamento mais a atualização somente. Mais a atualização. Isso eu não posso, através do Refis, entendeu? Tirar, né? Tirar.
Então, mas só o desconto de 100% de juros e multa é a chance dele colocar a vida dele em ordem perante o fisco municipal. É isso que eu quis deixar claro aqui, entendeu? Que a multa e o juro, entendeu? Representa quase que 100% do principal ou metade, né, do valor total da dívida, né? E é importante a gente observar que esse praticamente é o último refis nessa forma, né? Porque aí a prefeitura já teve aprovado uma lei que vai implantar um outro sistema de negociação com o contribuinte em atraso, né, Roda? Corretamente, né? Nós temos aí um outro tipo de parcelamento, né? Que não chama-se refis, onde nós temos critérios objetivos, ou seja, cada débito, cada dívida será analisado de forma individualizada e aplicado os critérios que está na lei. Então, igual eu falei, nós temos aí um estoque de dívida aí de 52 milhões. Então, nós temos vários tipos de dívida aí. Então, esses tipos de dívida aí vai ser classificado. Tem dívida que a recuperabilidade dela é mais fácil, né? Então vai ser menos desconto. Tem uma que a recuperabilidade da dívida é mais difícil. Então nós vamos ter um desconto maior, né, para que o município possa recuperar alguma coisa dessa dívida que praticamente está esquecida lá, entendeu? Não compensa fazer a execução fiscal, entendeu? Certo. Então tem toda essa questão desse montante da dívida de 52 milhões. Então quem tem dívida acumulada aí, o melhor a fazer é aproveitar esse refis, que esse é o refis geral aí que dá esse desconto para quem for pagar à vista de 100% de desconto de juros e multas e até 70% em 3 parcelas e 50% em até 6 parcelas, né? Exatamente. Essa é uma oportunidade ímpar, né, dos contribuintes vir até o Poupa Tempo e se aderir a esse refis aí para poder aproveitar esses benefícios aí e ficar quites com a Fazenda Municipal. Agora, a pessoa tem que procurar o Poupa Tempo. A pessoa tem que procurar o Poupa Tempo, por quê? Igual eu disse, cada contribuinte tem um débito e tem que ser analisada de uma forma. Precisa ver o status que ela está, se está ajuizada, se tiver ajuizada, em que fase que está no processo, entendeu? Tem contribuinte que já tem a conta bloqueada com o valor da conta bloqueada, então é uma situação, entendeu? E o pessoal lá do Poupa Tempo está preparado para atendê-los e está dando continuidade, né, para cada situação. Por isso é importante não deixar para a última hora, né? Justamente, né? Esse refis é de curto prazo, né? Ele encerra dia 28 de novembro, que é o último dia útil de novembro, né? Por que não foi até dia 31 de dezembro? Eu optei em colocar no último mês de novembro, porque dezembro a gente temos que processar isso, nós temos que analisar isso, né? Temos que contabilizar isso certinho, essa questão, apurar essa dívida ativa. Então, o refis vai só até dia 28 de novembro. Agora, e aí é importante, até porque se tiver, dependendo do status que se encontra a dívida, demanda um tempo e é preciso que esse tempo esteja dentro do prazo do refis, né? Corretamente, bem lembrado. Você tem dívida aí, entendeu? Que está ajuizada, depende do judiciário para poder liberar alguma quantia. Ontem eu tive um caso que foi bloqueado o valor, né, via judicial, bloqueado o valor do débito, o débito cheio, né, sem o refis. Aí essa pessoa, ele pode ser contemplado com refis. Então já estava bloqueado o valor na conta dele, né, e saiu o refis, ele pode ser contemplado. Então, mas aí é tudo via judicial. É aquilo que você falou. Tem que ir antes, por quê? Porque depende do judiciário. Aí
eu vou até falar o valor, era 30 mil reais. Beleza, se a pessoa tem 30 mil reais além daqueles bloqueados, pega os 30 mil, né? Quita a dívida lá e depois vai tratar da liberação dos outros 30 que está na conta dele, beleza. Mas se você não tem disponível, né, mais 30 mil para quitar a dívida, você precisa usar aquele que está bloqueado. Aí que demora um pouco, né? E precisa estar dentro do prazo. Muito bem. Bom, gente, a verdade é que o prazo está correndo e as pessoas precisam atentar para isso, aproveitar essa oportunidade, porque realmente é uma grande oportunidade, talvez o melhor refis que se faz em Fernandópolis nos últimos anos, né? Com esse desconto de 100% para quem vai quitar à vista e até mesmo no parcelado um desconto de juros e multas bem considerável que facilita a vida de todo mundo acertar, como se diz assim, zerar a dívida com a prefeitura. Vocês estão estimando em quanto aí receber? Dá para fazer uma estimativa? É complicado, né? Você estimar uma situação dessa. Mas né? Você ficaria feliz com quanto? Eu ficaria feliz, entendeu? Uns 6 milhões de recuperação. Eu não vou falar mais porque é complicado. Mas você está sendo meio modesto nesse cálculo aí, né? Eu trabalho sempre com os pés no chão, sabe? A situação minha ali na prefeitura, eu tenho que trabalhar com os pés no chão. Muito bem. Porque eu não posso imaginar que eu vou receber 20 milhões ali. E já começar a trabalhar em cima disso, né? Então, eu trabalho com 6 milhões... Se vier 10, você já está no lucro, justamente. Né? E outra coisa, né? A nossa... Não só Fernandópolis, né? As coisas estão bem difíceis, né? O refis nada mais gente. Vamos trazer para o mundo real, né? Você que está em casa ouvindo o programa, né? Você que está no carro, está acompanhando a entrevista. O que é o refis? O refis é a oportunidade do cidadão fernandopolense que não conseguiu pagar o IPTU, por exemplo. O IPTU, em um determinado período, deu um problema financeiro lá, você teve que deixar de pagar a parcela do IPTU, está lá atrasado, né? Aí você tem o ISS também, que é do pessoal de empresas de Fernandópolis, né? Então, por uma razão qualquer, você teve que fazer uma opção e falou assim, não, a hora que eu recuperar, eu vou lá e pagar essa dívida na prefeitura de Fernandópolis, né? Porque a prefeitura municipal não tem máquina de dinheiro. O dinheiro que entra na prefeitura para recapeamento, para fazer limpeza da cidade, para executar obras, é dinheiro de IPTU, dinheiro de ISS, desse tipo de imposto, né? Que é receita do município. E aí você está com o teu carnê do IPTU de 2022, no ano da pandemia, 2023, 2020, está atrasado, não conseguiu acertar as contas ainda, aproveita agora que tem esse saldão aí para liquidar. Baixou, não tem juro nem multa para quem for pagar à vista, né? É mais ou menos isso, né? Para trazer bem para o popular, né? Exatamente. Trazendo para o popular, gente, é a oportunidade de quem tem débito com IPTU, com ISS, taxa de fiscalização, qualquer tributo lá na Fazenda Municipal de Fernandópolis, você tem a oportunidade de estar quitando, tá? Com desconto de 100% de multa e juros à vista. Isso é importantíssimo, é um desconto enorme, é realmente para trazer o contribuinte, né, para uma vida aí com o nome limpo, para poder seguir a sua vida, né, e também para o fluxo de caixa da prefeitura. Então, aproveite essa oportunidade que vai até dia 28 de novembro, tá? Quem tem débitos com IPTU, ISS, qualquer débito com a Fazenda Pública Municipal de Fernandópolis. Muito bom. Por falar em Fazenda Pública, né? A receita do município, todo o dinheiro que entra e sai da prefeitura, passa pela Secretaria da Fazenda, que é quem ordena todos os gastos e também a arrecadação do município.
Nós estamos aí já no 10º mês do ano. Como é que estamos em termos de receitas das contas da Prefeitura Municipal? As contas da Prefeitura, graças a Deus, a gente vem controlando, né, com a dificuldade que nós temos aí perante os meses, né, de janeiro a dezembro, há uma oscilação. Então, eu não tenho uma arrecadação assim, uniforme de janeiro, fevereiro, março, abril, não tem. E quando você olha para as despesas, as minhas despesas são uniformes, entendeu? Porque eu tenho contratos do lixo, por exemplo, que é R$900 mil, que é todo mês. Eu tenho contrato com a Abservice, que é todo mês. Eu tenho contratos, né, com a FAS, que é da educação, que é todo mês, aquele valor. Eu tenho uma folha de pagamento, que é 50% da receita corrente líquida, que é todo mês. Ou seja, a despesa é fixa. Praticamente fixa. E a receita... A receita oscila, correto. Então, quando você assume o município, né, que está zerado de dívida, por exemplo, então, nesses meses que são os melhores, são janeiro, fevereiro e março, você faz uma reserva, né? Para quando chegar, por exemplo, outubro, setembro e outubro, é os piores meses de arrecadação do ano. Então, nós estamos no período crítico. Crítico, entendeu? Crítico de você chegar dia 10, por exemplo, você ter aqueles contratos, nós temos muito parcelamento com o IPREM, entendeu? Graças a Deus eu consegui dar prioridade para isso, porque envolve todo o funcionalismo público, né? Então eu tenho o maior respeito quanto a isso. Então a gente dá prioridade no pagamento, né, do Instituto de Previdência. Só que quando chega dia 10, tem o Instituto de Previdência, tem mais alguns consignados da Folha, aí você soma tudo, dá 4 milhões, 3 milhões e meio. Aí vem o FPM, que vem dia 10, que antes eu pagava com ele, vem 1.200.000, 1.300.000. Então, há essa dificuldade. Aí você tem o quê? Prioridade. Você paga aquilo que é mais prioritário e aguarda aquele outro para no próximo repasse do ICM. Então, a gente vem trabalhando, eu, a tesoureira Cris lá, minha parceira nisso aí também. Então, a gente vem trabalhando, né, para que todos os credores, fornecedores da prefeitura estejam recebendo praticamente em dias, porque eu acredito que eu não tenho um fornecedor com mais de 30 dias de atraso. Deve ter aí 20 dias, entendeu? Tua meta é fechar o ano, zerar, assim, digamos assim, o que está devendo esse ano, pagar tudo esse ano? É a meta. Porém, eu dependo do Refis. O Refis que pode determinar isso ou não. Se eu receber os 6 milhões de Refis, eu consigo fechar a meta aí, tá? Com o pagamento integral aí. E aí o ano que vem começar zerado, 0 a 0. Aí sim. Aí um ano melhor, que você tem como trabalhar melhor, porque você tem como fazer aquilo que eu falei, né? Acompanhando, porque é isso que eu estou dizendo, que o mês de setembro e outubro os piores. Eu não estou falando desse exercício, é de todos, é histórico, entendeu? É histórico. Isso aí... Você já tem que estar preparado. Todo mundo sabe que esses meses serão mês de seca mesmo da torneira. Justamente. Né? E aí não dá para você falar assim, então é só fechar a torneira. Eu não tenho como fechar a torneira do lixo. Eu não tenho como fechar a torneira da folha de pagamento. Só as despesas fixas, contínuas, já consomem os recursos que eu recebo em setembro e outubro. Certo. Mas a gente está trabalhando aí, buscando, né, uma forma de recursos aí. Nós também, a parte das emendas, sabe? Estamos uma dificuldade de entrar no caixa, não está entrando. Tem emendas assinadas, emendas
entendeu? Mas nem o governo federal, nem o estadual ainda está pagando. Isso dificulta muito, 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 que a maioria das emendas é para saúde, né? E eu tenho já daria um alívio, né? Eu tenho uma despesa enorme com a saúde, enorme, entendeu? A demanda da saúde aqui no município, ela é enorme. Porque, na verdade, é o seguinte, a Constituição diz que o município é obrigado a gastar 15% da receita com saúde. Sim. Mas não é bem assim que a coisa acontece, né? Não, está gastando... Hoje nós tínhamos uma reunião nesse momento agora aqui, para me apresentar lá, não deu nem para me ver que a equipe está montando lá os slides lá, mas eu acredito que já está nos 30%. O dobro. 29%, 30%. O dobro, né? O dobro. E mesmo assim é pouco. Que se fosse o dobro e fosse suficiente, entendeu? Para o Zé Martins não ficar pedindo mais lá, já estava bom. Mas não, tá... Na verdade é o seguinte, o secretário da Fazenda, a única coisa que ele está pedindo aqui é para o pessoal que está aqui em débito com a prefeitura pagar a conta, porque ele tem outros, quantos secretários? 10, 12 secretários? 12 secretários, só pede para ele. Só gastando. Só pede, né? Libera aí um dinheiro para fazer isso, libera um dinheiro para fazer aquilo, né? Eu estou dando entrevista aqui, o Matheus, né, de obras, está me ligando aqui no celular. O que é? Ele é responsável pelas obras, né? Vê onde está precisando para atender a população aí. O Zé Martins, né, na área de saúde, os demais secretários de cada secretaria aí. Só que a gente entende a necessidade, porém, eu não posso liberar algo que eu não tenho, né? Tem isso. Eu tenho compromisso fiscal, né, com as contas, né, do prefeito João Paulo Cantarella. Então, é complicado ver uma necessidade aí e a gente não poder atender por falta de recursos financeiros. Nós estamos aqui no programa e inclusive na abertura nós falamos que hoje é dia do economista doméstico, que é a dona de casa, que ela tem que fazer a despesa caber dentro do salário da família. E é bem isso, né? Exato. Você tem que fazer a despesa caber dentro da receita do município. Não tem nenhuma diferença. É exatamente isso aí. Exatamente isso aí. É uma responsabilidade fiscal, né? Perante receita e despesa. Bom, para o ano que vem, Roda, você chegando aqui, eu te mostrei que vai ter uma boa notícia, né? Uma pequena boa notícia, que a fatia do bolo do ICMS a que Fernandópolis tem direito, ela vai aumentar um tiquinho, vai aumentar 4%, porque Fernandópolis melhorou o IPM, né? Que determina exatamente o tamanho da fatia. Passou de 0,093 esse ano, para o ano que vem vai para 0,097, um aumento de 4,4%. Já é um respirozinho, né? Eu recebo isso aí com muita alegria, né? Porque acho que foi publicado ontem, né? Saiu ontem. Recebo com muita alegria porque é pouco, mas é um incremento. É um incremento de receita que com certeza vai nos ajudar muito aí, entendeu? Nessas despesas aí do município aí. Só para ter uma ideia, né? De 2020 para cá, que pega exatamente o período da pandemia, Fernandópolis teve a fatia do bolo. Pensa sabe quando você vai na pizza? Põe na tela para gente aí, para os nossos telespectadores. Quando você vai lá na pizzaria, eles cortam a pizza em fatia, né? Faz lá 8 pedaços na pizza, né? Então, o tamanho da fatia... e é assim no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é como se fosse uma grande pizza dividida em 626, né? 626 municípios, né? Então, a nossa fatia, ela diminuiu 22% de 2020 para cá. É muita coisa. E é importante, quase, né? Um terço. É importante quando se diminuiu a fatia de Fernandópolis,
aumentou a fatia de outra pessoa. Porque nós não estamos falando em números, né? Estamos falando de tamanho. De tamanho, exatamente. Porque a pizza é a mesma. A pizza é a mesma. Então, se Fernandópolis perdeu 22%, um exemplo, tá, gente? Pode ser que Rio Preto, São José do Rio Preto, Votuporanga ganhou, entendeu? A fatia que estava em Fernandópolis. Agora, Fernandópolis está recuperando, né, o seu tamanho, a sua fatia, né, que nós chamamos esse índice de participação, né, para 2026, né? Isso aí é muito importante, né? Uma notícia muito boa para o nosso município. Muito bem. Então ela vai aumentar 4,40%, mais ou menos já dá uma aliviada, mas ainda nós vamos ter, em relação ao índice de 2020, um déficit de 19% que tem que recuperar, né? Se nós conseguirmos ter uma fatia desse tamanho lá em 2020, nós vamos ter que pelo menos voltar ao tamanho que era, né, o Roda? É importante ter esse olhar, né, voltado para isso, porque não é só esperar, né, vir os recursos do Estado, né? Precisamos ver que situação que está, por que diminuiu, se foi uma falta de fiscalização ou se foi uma falta de apuração desse índice, né, perante o governo do Estado. Tem tudo isso. E como você falou, né, esse é um índice que é apurado há 2 anos atrás, né? No caso, o que vai valer para o ano que vem é de 2024, né? 2024. Do ano passado. Do ano passado. Então precisa ter um olhar para isso, né? Para ver que forma que está esse levantamento, essa apuração desse índice, né, do município aí. Agora, quando você vai para o federal, que é o FPM, aí não tem muito o que fazer, porque é por população, entendeu? Ele é medido por população. Então, tem o censo aí. Então, é aquilo ali. Se aumentar a população no município, né? Aumenta o FPM. Aí tem as faixas também, né? Até 10.500 é uma faixa, aí passando disso tem outra faixa, aí você vai... E quando a gente aumenta a população, também aumenta a despesa. Com certeza. É mais saúde, mais educação, mais creche. Né? Olha, na verdade, o secretário de Fazenda é o verdadeiro mágico hoje. É a dona de casa que tem que fazer milagre para fechar o mês. Exatamente. É uma situação assim que a gente tem que gostar, né? Porque é trabalhoso, porém, né, é gratificante você ver que a coisa está funcionando. O secretariado tudo me respeitam, sentam comigo, vejo as coisas antes, né? Porque a coisa mais triste que eu acho é o município comprar e não pagar, sabe? Fernandópolis, o comércio de Fernandópolis tem que ter respeito, a gente tem que ter respeito com eles. Comprou, tem que pagar. Então, essa responsabilidade que o João Paulo Cantarella pediu, e eu sempre tive, né, ele me conhece, eu penso assim, ficar devendo para o comércio, ficar devendo, né, o comércio também tem suas despesas para poder atender a prefeitura, atender, né? De repente a prefeitura faz uma compra lá e não paga, fica muito chato, fica muito desagradável. Perfeito. Acaba depois retornando o próprio problema para a prefeitura, né? Porque o comerciante acaba tendo dificuldade e acaba deixando de pagar também os seus tributos para a prefeitura, né? Isso aí. Mas, Roda, então aproveita agora, dá um recado aí à população para aproveitar esse refis aí, essa oportunidade de pagar a dívida do IPTU, do ISS e de todos os outros impostos municipais com esse desconto que está sendo proposto no refis. Eu quero convocar mais uma vez, né, toda a população de Fernandópolis que se encontra em débito com os tributos municipais para que compareça no poupa-tempo deste município e procure, né, fazer a adesão dentro do programa especial que o município criou para que seja concedido descontos de até 100%
né, da multa e o juro para o pagamento à vista, 70% de multa e juro para quem parcelar em até 3 vezes e desconto de até 50% para quem parcelar de 4 a 6 vezes. Então é uma oportunidade de toda a população com débito de resolver, né, de solucionar, regularizar a sua pendência com a Fazenda Pública. E desde já deixo o meu abraço aqui, consideração aqui a todos os munícipes dessa cidade.